senhoras e senhores, é muito comum não gostarmos dos primeiros anos de vida de frequentarmos a escola. É muito comum relutarmos sair de casa, fazer o dever. Achamos maçante e complicado a matemática, o português. E hoje em dia, nós já começamos a perceber que estamos na escola da vida, que as primeiras lições reportam-se ao que nossa personalidade diz quando aqui chegamos. E a conclusão do curso do portal da morte física, nós iremos apresentar ao tribunal da consciência nossa o que realmente adquirimos a mais daquilo que trazíamos do passado. Todos os anos, a cristandade separa o mês de dezembro para nós ressaltarmos a importância do Salvador de nossas vidas, uns imaginando que Jesus é quem vai salvá-los e aguarda por mãos invisíveis que o retire do umbral, que o impeça de cometer crimes e que o leve nas asas de aves sagradas para habitar em céus fictícios. Em verdade, nós estamos aqui no meio espírita para conversarmos um pouco acerca desse Espírito extraordinário, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito de suprema grandeza, que veio até nós com a incumbência de Deus para nos orientar e nos dar o roteiro para a nossa salvação. Não fazemos ideia quão fabuloso é o potencial do Mestre Jesus. Não fazemos ideia quão sacrificial não foi sua vinda à terra. Porquanto, quando nós mergulhamos nas águas do oceano ou de uma piscina profunda, não suportamos muitos minutos embaixo da água. E Jesus submeteu-se a temperaturas, às vibrações, a sobrecarga magnética pesadíssima, à semelhança de vermes caminhando nas profundezas da terra, sacrificando-se por nós, deixando as delícias dos planos dos anjos e arcanjos para habitar sacrificialmente por nós. No Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta quem é o modelo e guia da humanidade, a resposta é pronunciada com a sua palavra: Jesus. E quando lemos, não fazemos ideia da grandiosidade desse ser. Depois, a doutrina espírita mostrou para nós
que ele recebeu do alto a missão de tomar conta da terra. E começamos então a esboçar uma compreensão da sua hierarquia, ou seja, o nosso planeta, como conhecemos, tem 4,5 bilhões de anos. E se Jesus foi escolhido por Deus para cuidar, para zelar por este planeta, ele, Jesus, já era há 4,5 bilhões atrás de anos, um espírito de infinita grandeza. E nós então fomos fazer uma pesquisa nas palavras do próprio Mestre para consolidar esse pensamento de Jesus. Antes, porém, vamos citar uma passagem de vida ocorrida com um amigo pessoal de Chico Xavier, Geraldo Lemos, natural de Belo Horizonte, que conviveu com Chico Xavier durante muitos anos. E ele conta que, conversando intimamente com Chico, ele teria dito para Geraldinho, o Mestre Jesus não é só governador da terra, ele é governador de 4 outros planetas, não só da terra. Ele governa os dois astros mais evoluídos do que a terra e 2 astros inferiores ao nosso planeta. O mais inferior que ele governa está no estado primitivo, em que vulcões e explosões telúricas tomam conta da atmosfera ainda incandescente. O outro planeta que Jesus zela é um intermediário, inferior à Terra, mas habitado já por selvagens antropófagos. E que a doutrina espírita informa que as pessoas renitentes no mal, aqueles que não querem de forma alguma evoluir, estão sendo degradados para habitarem esse planeta inferior. Não é Deus que está punindo, é a lei. É a lei que se estabelece o equilíbrio entre as pessoas. Assim como o juiz, que batendo o martelo, assinala o número de anos que o condenado há de pagar, assim também, civilizações são levadas para outros planetas em forma de prisioneiros. A mesma coisa que aconteceu com a Terra há milhares de anos atrás, em que, no planeta da constelação de Capela, 4 grandes povos que não queriam evoluir, renitentes no mal, foram exilados de lá para habitarem aqui, com dupla finalidade. Primeiro, em chegando aqui, num planeta primitivo na época, trazerem para nós mais tecnologia, mais conhecimento e mais evolução para eles, o sofrimento atroz da perda do paraíso. E isso ficou no subconsciente desses povos que vieram, na forma da mensagem do Éden perdido, colocado no livro Gênesis da Bíblia Sagrada. O paraíso que se perdeu de Adão e Eva nada mais é o simbolismo de 4 grandes povos degradados que vieram até aqui e que choravam de saudades das bonanças que possuíam lá e não faziam jus
para merecê-las. Foram os povos da Índia, o povo de Israel, os arianos, esses povos que vieram até nós, trouxeram o saber, auxiliaram-nos para evoluirmos, mas aprenderam muito. Desses povos, o primeiro que retornou em sua totalidade para a Capela, para o planeta do sistema Capela, em quase sua totalidade já voltou, os egípcios. Mas ainda resta as castas indianas, ainda resta povo de Israel, algumas áreas, e nós não sabemos exatamente se nós viemos de lá expulsos, ou se pertencemos a este orbe. A mecânica é linda e extraordinária, é uma escola de evolução. Aqui na Terra, em evoluindo, nós vamos ser promovidos e vamos morar em Júpiter, Saturno, ou no sistema mais distante de Capela ou de Sírios. Numa reunião mediúnica de 1872, comunica-se o espírito de Mozart, contando em detalhes como era Saturno, e deixando o testemunho autêntico de que era ele, o próprio Mozart. Ele escreve, psicografa uma sonata com o seu estilo perfeito. Quem quiser, consulte o YouTube. Fragmento de sonata de Mozart, mediúnico. Então nós estamos com a doutrina que nos mostra uma justiça divina perfeita, em que os seres evoluem escala por escala. É uma escola permanente de aprendizado. Os que não quiserem aqui na Terra evoluir, vão ser transferidos para habitar esse planeta inferior. Os que evoluírem mais, promovidos para planetas melhores. E assim, sucessivamente. Como dizíamos, Chico Xavier disse para Geraldo Lemos: Geraldinho, Jesus toma conta de 5 planetas da Terra e mais 4, 2 inferiores e 2 superiores à Terra. Um que fica no sistema de Sírios, outro que fica no sistema de Capela. São planetas já que alcançaram a redenção. E nós começamos a sondar o que disse Jesus nas Escrituras Sagradas acerca dessa realidade dita por Chico Xavier. No Evangelho de João, capítulo 10, ele diz o seguinte: vamos raciocinar, vamos fixar o pensamento no que Jesus pronunciou. Esse nosso planeta era o local onde ele cuidava das ovelhas. Era o aprisco de Jesus. Ele diz assim no capítulo 10: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, da terra. Importa que eu as salve também. Não são daqui, mas eu vou também salvar. Do capítulo 14 de João, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou reservando um lugar para vocês. Então Jesus está prometendo a nós lugares melhores para nos levar. É esse Jesus que nós não conhecíamos. Um Jesus que é co-criador com Deus. Quando nós falamos Jesus, modelo e guia, não está dizendo muita coisa ao nosso coração. Vamos nos colocar nos cientistas, no meio científico, e examinar que o nosso sistema universal, conhecido pelos homens, tem 13,7 bilhões de anos que o universo foi feito por Deus, na concepção dos cientistas.
Qual a idade de Jesus? Não sabemos. Mas acredito que ele está muito perto disso. Ou seja, pouco tempo depois de Deus ter dado início à criação do universo, Jesus foi criado. E nós também seremos, no futuro, espíritos iguais a Jesus. Daí porque precisamos entender que estamos vivendo aqui na Terra, na condição de aprendizes. É uma escola isso aqui. Precisamos aprender a amar, a perdoar, a modificar as nossas tendências milenares, negativas, para que sejamos promovidos. É esse mecanismo divino e soberbo. A Terra, como dissemos, tem 4,5 bilhões de anos. Qual a idade de Jesus? Consultando os evangelhos, em João capítulo 17, ele diz o seguinte, prestemos atenção ao que ele disse. Numa oração que ele faz a Deus, o Criador do universo. Pai, permita-me estar contigo, na mesma glória que eu tinha, no teu seio antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, eu estava na tua glória. Então, antes, há menos de 4,5 bilhões de anos, Jesus já vivia a pureza de conviver com Deus. Então, Jesus tinha lá 9 bilhões de anos, 10 bilhões, não sei. Só sabemos que a doutrina espírita nos diz que a salvação compete a nós. Porque na escola, quem nos salva na escola não é o professor, não. Nós precisamos fazer a prova. Não adianta tentar filar, colar. Não serve de nada. O testemunho tem de ser nosso. Mas o que queremos colocar aqui para todos é a grandiosidade desse ser, que vivendo nas constelações do espaço, resolve assumir um corpo para conviver conosco. Que sacrifício teve este homem divino? Porque no livro Libertação, de André Luiz, em que o pessoal sai de nosso lar para o umbral, região próxima, quando André Luiz entra no umbral, tem falta de ar, fica sufocado, senta-se para repor suas energias, porque o ambiente estava pesado. E Jesus, o que não terá sofrido para adaptar-se às vibrações magnéticas pesadíssimas dos nossos pensamentos, por amor a nós, Mas como seria o corpo de Jesus? Como ele encarnaria na terra se ele já era um santo, um arcanjo? Se a diferença, por exemplo, do macaco para o homem é de 1,3% só. E essa diferença torna impossível a reprodução entre macacos e homens, com 1,3% do DNA de diferença. A diferença entre nós e Jesus talvez seja de 99,9%. Então Jesus, um ser angelical. Diz Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1862, no mês de janeiro, que os exilados que vieram para a terra e que estão registrados na Bíblia Sagrada como povo adâmico, foi para um processo evolutivo deles, e cita: Maria, a mãe de Jesus, não era da terra, não era espírito da terra, veio de outra constelação, para poder suportar a maternidade. Está lá na Revista Espírita de 1862. Para suportar a maternidade, Maria era um espírito puro.
E aí a gente vai consultar, deliciar-se com os ensinamentos bíblicos. Nós vamos ver, por exemplo, em Paulo e Estevão, Paulo, apóstolo dos gentios, dizendo assim: Maria Santíssima, já de certa idade, morando em Éfeso, lá na Turquia, ele diz assim: Maria mais parece um anjo vestido de mulher, um anjo vestido de mulher, de olhos claros e cabelos amendoados, de rosto sublime, de grande ternura. Ela tem tantos segredos sobre a maternidade dela, que eu desejaria que o apóstolo Lucas fosse entrevistá-la. E o que acontece é que Paulo solicita a Lucas, o médico Lucas, que dialogue com ela. Ele se desloca até Éfeso, e chegando lá em Éfeso, ela conta a ele como foi o processo da sua gravidez e gestação. Em Lucas capítulo 1, está relatado que certo dia Maria estava em sua casa, quando ela encheu-se de luminosidade, e no meio daquela luz, materializou-se o espírito do anjo Gabriel. Maria, salve Maria agraciada, Deus seja contigo, Maria. Tu foste escolhida entre as mulheres, e vais dar à luz a um filho, que será chamado Filho do Altíssimo. Não vai dizer filho de José, Filho do Altíssimo. Ela não faz como muitos espíritas fazem se tivesse uma visão dessa, pulariam pela janela. Diz: não, anjo, eu queria entender, como é que eu posso ter um filho se eu não tive relações com José ainda? Maria, o que vai se processar em teu ventre será por obra do Espírito Santo, a sombra do Criador cairá sobre ti. Em Mateus capítulo 1, ele conta que José, quando percebeu que Maria estava grávida, silenciosamente decidiu fugir. Porque se ele denunciasse, ela seria apedrejada e morta em via pública. Porque estava grávida sem ter realmente se casado. Mas de noite, quando ele deitou-se, encontrou-se com o anjo Gabriel, que disse: José, o que está ocorrendo com Maria é obra divina. Recebe a tua mulher. É uma missão para a eternidade. Ele acorda resoluto e vai buscar Maria. E os dois compreendem que são missionários de Deus. Que são missionários de Deus. Mas aí surgiu uma questão que instigou a minha curiosidade. Como é que pode alguém gerar outro ser sem o contato sexual? E dentro da minha ignorância eu fui consultar a biologia e descobri que existe um fenômeno chamado partenogênese, em que alguns insetos e alguns animais vertebrados se reproduzem sem contato com o macho. Algumas abelhas, um tipo de lagosta, algum tipo de aranha, alguns tubarões, como o tubarão
tigre, vários tipos de lagartos com 1,70 m de comprimento, 70 kg de peso, 1,30 m de comprimento, 70 kg de peso, lagartos grandes, fêmeas que se reproduzem sem contato com o macho. Então, por uma analogia, por uma compreensão biológica, se Deus consegue fazer que animais, fêmeas, possam gerar filhos sem contato com o macho, por que não pode fazer com Maria a mesma coisa? Ou algo semelhante? É óbvio, é claro, é lúcido. Mas alguém vai perguntar, mas por que então o sexo era proibido, era feio? Não, nada disso. Porque Maria teve vários filhos após Jesus. O problema era de evolução espiritual. Para receber Jesus, foi preciso vir Maria de outro sistema solar, de outro sistema estelar. E para isso, não dependeu da presença masculina. Não dependeu. Portanto, aí nós vemos se encaminhar para nós a compreensão de Jesus de Nazaré, este ser fabuloso, que mergulha nesse clima, nesse ambiente putrefacto, para trazer a mensagem de amor para nós. O anjo Gabriel diz assim: Maria, e você está surpresa com esse prodígio que você vai gerar, sem ser preciso ter um encontro físico com José? Não se surpreenda, porque tua prima Isabel, considerada estéril, já idosa, Zacarias, seu marido, já quase caducando, já cansado de tanto pedir por uma gravidez e que já estavam desenganados, já está com 6 meses. Já está com 6 meses. E Maria, a mãe de Jesus, vai visitar Isabel, porque estava diante dela um prodígio, entre aspas, um milagre. Isabel, a velhinha, gerando um filho. Quando chega para falar com Isabel, Isabel olha para Maria, e o bebê estremece no seu ventre, e tomada de um entusiasmo e de uma inspiração divina, diz: salve agraciada, quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor? Jesus é muito grande, Jesus é extraordinário. Nós não fazemos ideia de Jesus, nenhuma ideia, do sacrifício, do seu empenho, do seu esforço, de nada. Estamos muito longe. Mas sabemos que a sua mensagem está aqui, presente em nós, e compete a nós seguir seus passos. Vinde a mim, é o pedido dele. Vinde a mim. Aproxima-se a gravidez, a hora de descansar, e Maria e José se deslocam até Belém de Judá. Vão para lá, para um local distante, para ter o bebê. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Aquela noite que foi envolta em prodígios magnéticos. No campo, os pastores, zelando pelas ovelhas, observam os céus se abrirem e anjos descerem cantando hinos de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Nasceu o Salvador. E os pastores saem correndo em busca do local onde estava deitado o bebezinho Jesus. E nós, que queremos ter um berço de ouro, e nós, que pretendemos ser pessoas importantes,
E nós, que passamos a vida juntando bens, riquezas, materiais. E nós, que confiamos nos outros para sermos salvos. Eu estou na doutrina, não tenho preocupação nenhuma porque vou ser salvo, já estou salvo. E muitos pensam assim. E muitos pensam, eu estou no final da vida, vou aproveitar o tempo que me resta. Vou aproveitar o tempo que resta. É dedicar-se ao evangelho, ao amor, compreensão, ao perdão, ao companheirismo. Aproveitar o tempo aqui na terra é uma escola permanente que nós precisamos frequentar todos os dias. Jesus já entrou no seu lar? Você já convive com Jesus? Porque Jesus não é a presença física, mas energética dele. Porque se nós temos dificuldade de vencer nossas mazelas, se nós temos defeitos e precisamos de forças, devemos buscar nessa fonte fecunda, perene, que se chama Jesus de Nazaré. Mas se Jesus estiver muito longe de nós, porque Jesus está além das estrelas, lembremos de Maria. Porque Jesus, após ter dialogado com os doutores da lei com 12 anos de idade, só vai ressurgir nos relatos do Novo Testamento com 30 anos. Era bodas, era um casamento. E Maria foi convidada e levou seu filho Jesus. E a gente fica pensando, como seria ver os dois juntos? Jesus e Maria. Na carta de Públio Lentulus, conta que Jesus era tão belo porque assemelhava-se a Maria, que tinha olhos claros e cabelos castanhos, luminosos, que o cabelo era repartido ao meio. A carta de Públio Lentulus identifica-se com o desenho feito de Maria Santíssima, através das informações de Emmanuel, por intermédio do médium Chico Xavier. E naquela tarde, pela primeira vez, para início de sua tarefa, sai Jesus com Maria para Caná, para uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, o número de convidados foi muito grande, além do esperado, além das expectativas. E começaram a beber vinho, e em dado instante, o dono da casa estava com a mão na testa, preocupado, não tinha mais vinho. E agora, o que fazer? E Maria Santíssima, percebendo a dificuldade do proprietário, penso eu, aqui um pensamento meu pessoal, ela que conhecia na intimidade Jesus, que sabia que Jesus em casa, quando precisava, transformava água em vinho, aumentava a quantidade do trigo, do azeite de oliva. Isso não é de estranhar, porque fato semelhante aconteceu com o profeta Elias no Velho Testamento. É fenômeno mediúnico, de efeitos físicos. Então Maria, sabendo que Jesus tinha aquele poder, tinha aquela possibilidade, preocupada com a situação dos donos da casa, começa a soprar no ouvido de Jesus: filho, faltou vinho. Se o filho fosse uma pessoa agressiva, eu não sou dono da viticultura, não. O que tem a ver com isso? Sou convidado. Mas não, ele disse: mãe, não chegou a minha hora não, mãe. Está cedo, mãe, não precipita os fatos, mãe. Filho, olha, um pedido de uma mãe não tem filho que resista.
Filho, eu estou aquele olho comprido. Jesus disse assim: manda encher as talhas, cada uma com capacidade para 100 litros d'água, tudinho d'água. E encheram, que deve ter demorado vários minutos, levando os baldes, enchendo, até que quando diz, bom, todas as talhas estão cheias d'água, e daí? A água. Jesus disse: agora prova, agora experimenta. Quando meteram a caneca da água para provar, era vinho da melhor qualidade. Era vinho especialíssimo. Quando Jesus diz assim: se tiverdes fé, do tamanho de mostarda, podeis fazer mais do que eu faço. Nós não temos fé nenhuma. Basta ter uma unha encravada de corre para o médico. Ainda bem que existe mãe, porque não tem remédio maior do que colo de mãe. O menino leva um tropeço, cai, rasga a testa, sai correndo, chorando, desespero, cai no braço da mãe, passa a dor, na hora. O sopro da mãe, da ferida, no arranhão, passa instantaneamente a dor. Esse prodígio chamado amor foi o que Jesus deixou para nós. A mensagem de amor foi que Ele colocou para nós usarmos. A mensagem de amor ensinada por Jesus. Eis aí a mensagem do Mestre. Os apóstolos desfilam informações sobre esse grandioso Espírito. No Sermão do Monte, dos convites à modificação, do perdoar 70 vezes 7 vezes. Jesus presentes em nossa vida. Paulo, apóstolo, em Hebreus capítulo 7, diz assim: Jesus era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Edificar-se estupefatos. Jesus não tinha pai, mãe nem genealogia, ou seja, Jesus não dependeu totalmente desses fatores. Ele se serviu dos fluidos magnéticos desses fatores. Mesmo assim, Ele deixou para nós lições de humildade fabulosas, quando no horto de Getsemane, Ele que era o poder dos poderes, Filho dileto do Pai, Ele dá aquele exemplo para nós de humildade. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Será que a gente tem essa humildade de se colocar a serviço de Deus? Como Maria Santíssima disse ao anjo Gabriel: faça-se em mim segundo a vontade do Altíssimo. A serva do Senhor está aqui. Use meu corpo para que aqui se instale o Salvador da terra. O que fizemos com ele? Crucificamos. Ele foi levado até a cruz. Os apóstolos debandaram, com exceção de João, o evangelista. E do alto da cruz, Jesus olha para aquelas mulheres vanguardeiras do evangelho, que o acompanharam em todos os momentos, que não temeram os soldados romanos. Olha para aquelas mulheres e diz assim: mãe, eis aí teu filho. Incitando a compreensão de que Maria devia entender que João Evangelista deveria preencher seu coração naquele pedaço que estava sendo arrancado dela, que era ele próprio, Jesus. Porque ninguém pode viver com a dor crucial como essa. Então coloca no lugarzinho do teu coração João Evangelista como teu filho. Filho, eis aí tua mãe, cuida dela como se fora tua mãe. E João Evangelista se compromete com Jesus diante da cruz, naquele juramento visual, a cuidar profundamente de Maria.
é retirado da cruz, desaparece do sepulcro, ressurge no terceiro dia em forma de luz. Passam-se os tempos. E João Evangelista consegue uma casinha humilde para morar no alto da colina de onde avistava os mares ou as águas do mar Mediterrâneo. E lá se instalam João Evangelista e Maria de Nazaré. Nessa casa quase uma choupana, ela ficava recebendo os viajores cansados. Eram mendigos, leprosos. Eu quero escutar a voz da mãe do Salvador. E ela mandava todos entrarem, sentarem num tamborete e conversavam. Ela contava as recordações mais doces que tinha do seu filho Jesus. E um pedinte após outro chegava à sua tenda para que ela consolasse. Até que um dia chega um viajor estranho. Mãe, me permite visitá-la? Pode entrar, meu filho. Assim ela tratava todos como filhos. Sente, meu filho. Qual é o seu problema? Eu estou cansado das viagens. E começou a conversar com ela. Eu estou sentindo uma coisa tão estranha com esse homem. A voz parece que é conhecida. E ele começa a falar. E naquela gesticulação ela nota as marcas no pulso dos cravos que seu filho sofreu. Ela olha de novo para ele, aqueles olhos claros brilham, e ela entende que é seu filho Jesus, transformado num forasteiro, que vem visitá-la. És tu, meu filho? Ele abre assim e mostra o ferimento que foi feito pelo soldado romano no peito. Ela tira-se, abraça-se aos seus pés, ele a ergue. Meu pai pediu para que você colabore na grande construção do universo, na divulgação e na sementeira do bem em várias partes do universo. Daí em diante, a doutrina espírita considera Mãe Santíssima Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E Jesus, esse expoente de grandeza imensa, a quem pedimos auxílio nas horas difíceis, mas se nós não tivermos contato direto com Jesus, não tenhamos receio. Peçamos a Maria, que certamente ela tem intimidade para pedir a Jesus por nós, e a ajuda não nos faltará, e Deus se fará conosco. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.